Segundo, verso 12. O amor revela a Deus. Olha que coisa interessante. Vamos ler juntos o verso 12? Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós aperfeiçoado. Olha que coisa interessante. Primeiro, João faz a afirmação, né? Ele faz uma afirmativa. Nunca ninguém viu Deus. Quem viu Deus aqui? Nem os profetas do Antigo Testamento tiveram o privilégio de ver Deus. Eles viram manifestações de Deus em teofanias, em anjos, na sarça, em aparições, na nuvem, na coluna de fogo e vai. Tá? Eles viram as manifestações do Senhor. E mesmo Moisés viu a glória de Deus, né? Quando Deus passou na rocha. Mas até os anjos, em Isaías capítulo 6, cobrem o rosto. Ninguém viu Deus. Como eu conheço a Deus então? Nesse sentido, o amor é uma forma de revelar ao Senhor. Irmãos, é tão incrível como nós vamos observando com o passar do tempo e o nosso contexto, o que está acontecendo no mundo, como as coisas estão piorando. E como a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais sem amor. Isso, irmãos, as Escrituras deixam bem claro que seria uma marca do fim. Quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, da sua segunda carta, se eu não me engano, Paulo vai dizer que uma das marcas do fim é que os homens seriam desafeiçoados, sem afeição natural um pelo outro, sem amor. Implacáveis, cruéis. Quem não ficou aterrorizado com as últimas notícias? Um conservador cristão. As últimas palavras dele, Charles Kirk, as últimas palavras dele foram, ele estava falando sobre Jesus. Que a melhor escolha que ele tinha feito na vida era a escolha do Senhor Jesus Cristo. E ele estava falando sobre isso. E ele recebeu nada mais nada menos do que um tiro no pescoço. Quem não viu e ficou aterrorizado com o caso da uraniana que foi morta ali no metrô nos Estados Unidos? Irmãos, e todo mundo ao redor viu aquilo e ninguém fez nada. Dentre outros inúmeras situações que eu poderia citar aqui para vocês do que está acontecendo. Onde está o amor? Agora, se é natural esperar que isso não aconteça no mundo, porque a gente já viu aqui que esse amor é uma nascente, flui de Deus, quanto mais escandaloso é quando isso se manifesta na frieza da igreja. Né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E ele fala da apostasia também. É a igreja. Quando a igreja deixa de manifestar isso aqui, irmãos, não adianta fazer mais nada. Não adianta evangelizar. Nem adianta fazer trabalhos sociais. Nem adianta fazer cultos. Não adianta fazer nada. Porque o fundamento deixou de existir. O Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, poderia ter tantas coisas para dizer para os seus discípulos, né? Porque ele ia subir, o contexto era tumultuoso, porque os fariseus estavam por aqui com Jesus, eles queriam pegar Jesus a todo custo, já estavam tramando fazia tempo uma maneira de prender Jesus. Naquela mesma noite, Judas deixou Jesus e foi traí-lo, como vocês sabem bem. E o Senhor Jesus fica com os outros 11 ali e vai dar instruções para eles. Ele disse que naquela mesma noite ele seria entregue. E ele sabia que os discípulos iam ficar. Ele mesmo disse, né? As ovelhas serão dispersas. Ele falou isso. Então os discípulos iam ficar perdidos sem ele. E foi o que aconteceu. Porque todos eles correram, né? Perderam esperança. Pedro disse, eu vou pescar. Como dizendo assim, eu vou voltar para a velha vida de novo. Tanta coisa que Jesus podia dizer para eles, Jesus disse assim, amai-vos uns aos outros. Um mandamento eu tenho. Amai-vos uns aos outros. Como eu mesmo vos tenho amado. É como se o amor fosse esse elo que une aquilo que é diferente. A igreja, em essência, ela é diferente. Ela é composta de pessoas com temperamentos e posturas diferentes. Mas o amor é o elo que une esse povo. O amor é aquilo que faz com que nós encontremos pessoas que nós nunca vimos na vida
que professam o nome de Jesus também, e com 5 minutos de conversa com a pessoa, a gente já sinta aquela familiaridade com ela. Como se conhecesse ela há anos, porque o Evangelho faz isso, irmãos. Isso é amor. Tá? Agora, apesar dessas diferenças, eu não estou falando de erro. Porque o amor não encobre erro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13 da sua primeira carta, o apóstolo Paulo diz assim: o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Né? Então, é muito importante entender essas características do amor. Nesse sentido aqui, irmãos, João está dizendo que Deus é revelado por meio do amor da igreja de uns para com os outros. Eu vi até uma frase ultimamente no Instagram, muito interessante. Em alguns casos ela se aplica, em outros talvez não, né? Que diz assim, né? Talvez alguns de vocês tenham visto. Que diz assim: a igreja está precisando de ar-condicionado ou alguma coisa do tipo. É mais ou menos isso, estou parafraseando, que eu não lembro literalmente, né? Aí as pessoas dizem: vamos contribuir. Algum irmão está precisando de cirurgia, alguma coisa, a igreja diz: vamos orar. É curioso, né? Essa frase pode ser mal interpretada ou descabida em alguns casos, mas é uma frase que é verdadeira também. Tá certo? E significa que muitas vezes a própria igreja está se preocupando com coisas mais secundárias do que mesmo com os seus irmãos.